Bom dia, meus irmãos. Alegria estar aqui mais uma vez, podermos estudar a palavra de Deus, podermos fazer mais essa aula. Vamos iniciar orando e logo após nós damos continuidade ao nosso estudo, certo? Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade novamente. E, Senhor, como o seu amor é grandioso, domingo após domingo, o Senhor tem nos dado a graça e a misericórdia de comparecermos aqui no culto físico e também comparecermos nas reuniões online. E o Senhor tem sido misericordioso com cada um de nós, segundo a sua boa vontade, segundo a vontade do Senhor, que é a vontade que o Senhor deseja que aconteça por causa do seu prazer, no teu caráter, na tua misericórdia. Ó Senhor, nós imploramos, Senhor, que o teu Santo Espírito nos ajude nessa caminhada no dia de hoje. Nós vamos estudar a tua palavra, logo após nós vamos cantar, orar juntos, cultuar no culto solene, ouvir a tua palavra. Então, Senhor, todas essas coisas nós não podemos produzir em nós, porque, na verdade, o nosso estado pecaminoso é contrário. Então, Senhor, nós queremos nos humilhar e implorar ao Senhor o teu cuidado, sabendo e sabedores que o Senhor, que nós não podemos e que o Senhor é o único que pode nos ensinar e nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Abençoe nossa aula, cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo em Jonas, no livro de Jonas. Na última vez que nos reunimos, nós terminamos com Jonas fazendo algo assim que não é algo que você se ouve muito quando você ouve na escolinha a respeito de Jonas, ou quando você ouve estudos, mas Jonas está basicamente fazendo algo muito complexo, mas que está exatamente alinhado com o seu ponto de vista. Jonas, quando estava lá no barco, fugindo, né, de Nínive para Tarsis, certo? Houve uma tempestade, os marinheiros reunidos começaram a buscar descobrir através de sortes, né? Quem que era aquele causador daquela tempestade, e então descobriram que era Jonas. E o que acontece? O que acontece é que Jonas diz para eles assim: me joguem no mar, me lancem no mar, que aí, quando vocês me lançarem no mar, vai acalmar a tempestade. Então nós sabemos o quê? Nós sabemos que Jonas é uma pessoa que está fugindo do caráter de Deus. O que é o caráter de Deus? O que é o caráter de Deus? É quando nós falamos nos nossos estudos, o que é o caráter de Deus? Ou o que pode ser também a face de Deus? Alguém quer tentar responder? Que é Deus em sua plenitude, com todos os seus atributos. Sim, seria toda aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é o seu desejo, o seu querer, o seu ser, e como ele pensa, suas leis, tudo isso englobado, como você mesmo disse, no ser de Deus, no Senhor mesmo. Então, o caráter de Deus, a face de Deus, é aquilo que você pode dizer que é a identidade de Deus, né? Nós temos aí mais um termo que podemos usar. Então, Jonas está extremamente irado com a identidade de Deus, com quem Deus é. Com quem Deus é. E nessa irritação, naquele grande momento no qual a tempestade vem, olha, irmão, se Deus quisesse matar Jonas naquele barco, ele não enviava uma tempestade para chapulejar o barco, né?
Ele destruiu o barco, afundava o barco, certo? Se ele quisesse matar Jonas, mas ele enviou a tempestade. Então, Jonas, qual que é a atitude que nós chegamos à conclusão que seria a atitude adequada? A atitude adequada para Jonas seria se ajoelhar, implorar perdão ao Senhor, né? Ele deveria implorar perdão e cumprir a sua missão. Mas ele não faz isso. O que ele faz? Ele diz assim, me atirem no mar. Por quê? Nós terminamos dizendo isso na última aula. Jonas prefere o quê? Morrer a cumprir a vontade de Deus. E aí, nós encerramos dizendo que, na verdade, essa atitude não é peculiar. Ou seja, o que isso significa? Não é peculiar. Ela não é simplesmente do profeta Jonas, ou ela não é particular do profeta Jonas, tá? Essa atitude do profeta Jonas reflete na atitude interna de todo ser humano. Por quê? Todo ser humano, por causa do pecado original, por causa das suas más vontades, porque é escravo do seu pecado, ele não pode alcançar a Deus, ele está, como quando o nosso amado apóstolo Paulo diz, morto em seus delitos e pecados. E por estar morto em seus delitos e pecados, ele não deseja fazer a vontade de Deus, ele odeia a vontade de Deus. Então, naquele momento, quando Jonas diz, me atirem no mar, preferindo morrer a fazer a vontade de Deus, ele está sendo natural de todo ser humano. E aí nós terminamos a aula da semana passada, sim, descobrindo que, na verdade, não é peculiar, ou seja, não é particular de Jonas, é natural de todo ser humano odiar a vontade de Deus e não querer fazer ela e preferir morrer. Nós falamos também que os marinheiros, ao contrário, fizeram uma grande oração a Deus, pedindo a Deus que eles não perecessem por causa da vida daquele homem, ou seja, eles amavam a vontade de Deus, diferente de Jonas. Então vamos lá. Vamos abrir a Bíblia em Jonas capítulo 2, nós vamos ler o capítulo 2 inteiro. É pequeno, 10 versículos, então nós poderemos situar e dar continuidade e encerrar hoje essa aula. Profeta Jonas, capítulo 2, nós vamos ler a oração e poema de Jonas, né, na barriga do peixe. Perdão, irmãos. Wesley, você está com a Bíblia, você poderia ler? Aí você lê nessa versão. Jonas capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Veio-me da sepultura, gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste profundo no coração dos mares, e a corrente das águas me secou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Ele disse, lançaram fogo diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo reino. Desceu o Senhor. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre nos seus terrores. Mas tu tiveste subir a minha vida, da perdição, ó Senhor. Quando desvanecia em mim a minha alma, lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração e teu santo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, que botei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou do Senhor é o peixe, e esse foi o coração. Então vamos fazer uma breve análise de Jonas, da sua oração. Agora, no centro do livro, exatamente no centro do livro, nós temos essa grande oração de Jonas, na qual é demonstrado, Jonas ele demonstra um arrependimento e demonstra um conhecimento a respeito de Deus, e finalmente
ele demonstra, ele dá uma pista, se você é um investigador que está procurando pistas, ele dá uma pista de por que ele está fugindo de Deus, porque ele está fugindo de Deus, né? Então, dentro do peixe, Jonas contesta o seu posicionamento diante da face de Deus. Nós vemos Jonas, nós analisamos Jonas em algumas rebeldias, em duas, mas na verdade nós temos que falar de três. A primeira rebeldia de Jonas era que ele estava rebelde contra a mensagem de Deus. Ou seja, ele estava rebelde e oposto contra aquilo que Deus queria pregar para Jonas, ou seja, sua pregação, para Nínive, certo? Ele estava rebelde contra aquela mensagem, ok? A segunda rebeldia de Jonas era contra a vontade de Deus, ou seja, como o desejo de Deus. Porque nós sabemos que a vontade e a mensagem de Deus nem sempre parecem ser a mesma. Porque, por exemplo, nós vamos ver isso hoje no sermão até. Deus estava pregando destruição contra Nínive. Essa era a mensagem. Vou te destruir. Mas qual que era a vontade de Deus? O arrependimento. Então, ou seja, apesar da mensagem ser destruição, a destruição vem, Deus queria surtir um efeito para que eles pudessem se arrepender, porque Deus queria o arrependimento deles. Então, Jonas estava contra a mensagem, rebelde, e contra também o desejo de Deus com aquela mensagem, a vontade de Deus. E tudo isso nós resumimos que ele estava rebelde contra a face de Deus, o caráter de Deus e quem Deus realmente é. Mas agora há uma rebeldia boa. E eu pergunto a vocês, o que seria uma boa rebeldia? Nós temos várias crianças aqui hoje e nós sabemos que as crianças não podem ser rebeldes. Não devem ser rebeldes. Elas devem ser obedientes. Obedientes de corpo, ou seja, obedientes de ações. Papai, a mamãe, o titio, a titia ordena, vocês têm que obedecer. Tomar a atitude, mas também obedecer de coração, certo? Se agradar daquilo que o papai e a mamãe ou a autoridade ordena que vocês façam, quando essa ordem, é claro, é uma ordem justa, boa. Então, eles devem obedecer. Mas há uma rebeldia boa. Qual é essa rebeldia boa? Pode falar, por favor. Ontem, vimos supermercados conversando sobre isso. Sobre a vida. Não vai pegar. E aí, já está terminando. Qual é a rebeldia, ou seja, a desobediência que vocês devem ter contra o quê? Pode falar. Confiar na escolha. Contra a mentira. A mentira é o quê? Pecado. Então, qual é a rebeldia que nós devemos ter? Contra o pecado de Satanás. Exatamente. Exatamente. A essência é essa. A rebeldia boa é uma rebeldia que ela está contrária, exatamente contrária ao reino de Deus. A vontade de Deus é boa, ela não é pecado. Agora, o pecado, ele não é a vontade de Deus. Então, nós devemos ser rebeldes contra o pecado. Nós aqui já tratamos disso, e eu vou falar novamente, cada pessoa é um reino. Ou seja, cada pessoa tem um trono e tenta governar sua própria vida. E muitas vezes há outros tronos maiores, que são família, emprego, autoridade, até igreja, tem tronos. Então, cada pessoa quer governar sobre esses lugares. E então, quando você está governando sobre esse lugar, mas há um outro rei que deveria se sentar naquele trono, é uma rebeldia. Um grupo rebelde, ele está rebelde contra um rei. Então, nesse caso, o pecado é um rei. Ele é um governo. E quando você está no reino de Deus, quando você
é servo de Deus e você agora faz parte do reino de Deus, cidadãos dos céus, existe esse outro reino oposto que chama pecado, que chama morte, que chama tudo aquilo que o pecado faz, como os meninos dizem, o pecado, Satanás, todos eles são reinos que estão opostos, mas são reinos, mas estão opostos ao reino de Deus. Então, a esses reinos você deve se opor com rebeldia, com desobediência, com até a ira santa. Por quê? Como você é cidadão do reino de Deus, você deve se posicionar contra eles, sendo rebeldes ao pecado, rebeldes ao mal e rebeldes a tudo aquilo que é ruim, que é contra o reino de Deus. Certo? Essa rebeldia, eu diria que ela é uma rebeldia contra você mesmo. Uma rebeldia contra si próprio. Por quê, queridos? Crianças, o pecado, ele não está, eu sempre digo isso, ele não está no ar. Ele não é algo que está fora de nós, como uma doença, um vírus, que você contamina, que te contamina, e aí você fica doente, porque você contraiu o pecado. Não. O pecado é produzido por quem? Quem que é a fábrica de pecados? Quem que é a fábrica que fabrica os pecados? Também. Mas ele peca para si. Certo? Ele é a sua própria fábrica de pecados. Nós mesmos. Nós somos a nossa fábrica de pecados. Cada ser humano fabrica os próprios pecados. Você, Pietro, né, não pode pecar no pecado do seu amiguinho, do seu companheiro de escola, seja lá o que for. Ele pecou. Ele pecando, você não peca. Você peca quando aquele pecado atinge o seu coração e aí você peca com aquele pecado. O pecado dele não te faz pecar. Você peca no mesmo pecado ou por causa daquele pecado, mas é você quem fabrica o próprio pecado. Então a rebeldia contra o pecado é uma rebeldia contra você mesmo. Então agora, dito isso, nós temos Jonas se rebelando. Nós vimos a rebeldia dele de outras duas formas, e agora nós temos uma outra rebeldia, que é a rebeldia de Jonas. Pode falar. Que é se rebelar contra si próprio. De forma mais clara. De forma mais clara, a rebeldia contra si próprio é o ato de você olhar para si mesmo, você faz uma autoavaliação, e você enxerga em si mesmo que você é um agente contrário a Deus. Em que sentido? Você enxerga que você está pecando contra o Senhor, que você está contra o Senhor. Então você diz para si mesmo, como se você estivesse fora de você. Você faz uma análise sincera. Você, fora de você. Você olha para si mesmo e diz, eu sou o problema. Eu não posso mais ser assim. E então, a partir daí, você vai tomar atitudes. Essas atitudes, é óbvio, por causa dessa rebeldia, que é olhar para si mesmo, olhar para o seu pecado, olhar para a maneira com que você tem se comportado diante de Deus, e você começa a dizer, eu não posso mais ser assim. Então você começa a se rejeitar nesse sentido. Você começa a não buscar, não praticar mais essas coisas que você praticava. É óbvio que há também métodos bíblicos para se fazer isso. Né? Você quer dar uma explicação também, Wesley? Essa dos métodos bíblicos, o que fazer? Como se rebelar contra o nosso próprio pecado? Vamos ver isso aqui, esse método. O que eu vou fazer? Amanhã, hoje, quando sair. O que fazer na prática? Vamos analisar o que Jonas fez e vamos pegar o que Jonas fez para nós fazermos essa análise do que fazer. Vamos lá, vamos supor que vocês agora, cada um de vocês perceberam que são rebeldes contra Deus. O pecado de vocês torna vocês pessoas rebeldes contra Deus. E vocês não querem mais. O que vocês querem? Ser servos de Deus,
Vocês querem praticar boas obras de redenção, certo? Vocês querem ser do reino de Deus. Então, o que fazer ao perceber que você não estava assim? Nós vemos Jonas. Então, Jonas agora vai fazer uma grande oração, que é uma grande confissão de pecados e é uma grande declaração. Tudo que Jonas vai falar aqui é aplicável ao nosso essa rebeldia santa, essa ira santa contra si mesmo. Então ele começa declarando nos versículos 2 e 3 que Deus ouve os angustiados, pois ele os lança na angústia. Então a primeira coisa que você faz, ao perceber a sua situação, é sentir aquilo que nós chamamos de arrependimento. O arrependimento, ele não é simplesmente você analisar, por exemplo, eu menti. Aí eu menti para o papai e para a mamãe. Quebrei uma coisa, peguei algo que eu não devia pegar, né? E aí o papai e a mamãe vai ficar muito bravo comigo. Muito bravo, muito bravo. E eu tô com muito medo do que ele vai fazer. E então você vai lá e por causa do medo você tenta reparar o dano, fazer alguma coisa. E você fica muito triste por causa do medo do que o papai e a mamãe vai fazer. Isso é o verdadeiro arrependimento? Não é o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento não é você ficar triste ou chateado por causa da consequência do que vai acontecer, porque o papai e a mamãe vai ficar muito bravo e vai punir, né, castigar. Não é isso. O verdadeiro arrependimento, Jonas chama de angústia. É ele perceber no seu ser, dentro de si mesmo, que ele estava contra Deus. Ele sente que ele desonrou a Deus. Vou contar uma história. Uma vez, quando eu era criança, eu fiz uma coisa muito errada. Muito errada. E o meu pai e a minha mãe descobriu e falou, vou contar para o seu pai, e o seu pai também vai te corrigir. Minha mãe me corrigiu, e então meu pai veio me corrigir, e eu fiquei o dia inteiro, até meu pai chegar de noite, com muito medo, porque meu pai, com certeza, ia me dar um couro. E eu fiquei assim, meu pai vai me dar um couro. Não, eu não devia ter feito isso, porque eu vou tomar um couro do meu pai agora, e ele vai me castigar, vai me punir, vai me botar de castigo. Só que quando eu cheguei à noite, meu pai, ao invés de me dar um couro, ele foi e me chamou para o quarto, fechou a porta e me ajoelhou, colocou a mão sobre minha cabeça e começou a orar. E na oração dele, ele implorou a Deus para que eu não me tornasse um homem mau. E chorou muito. Meu pai ficou muito triste. Eu causei uma tristeza enorme no coração do meu pai pelaquilo que eu fiz. Então, ao invés do meu pai me castigar, ele implorou a Deus para que aquela atitude não me fizesse de um homem mau. E ele chorou comigo e eu comecei a chorar. Eu senti que eu não deveria ser simplesmente castigado. Eu senti que eu tinha ofendido meu pai. Eu senti que a minha atitude tinha desonrado ele e senti a tristeza que ele sentiu pelaquilo que eu fiz. E então isso é angústia. A angústia é você realmente sentir que você desonrou alguém que você ama, Deus. É sentir que o que você fez foi errado e que você ofendeu Deus. Não é? Deus, ele é um ser que sente, ele tem amor, ele tem deleite, prazer, alegria, e ele tem todos esses sentimentos. E nós, como filhos de Deus, filhos de Deus, nós o desonramos. E por o desonrar, muitas vezes, né, nessa desonra que nós causamos, é óbvio que nós causamos tristeza a Deus. É óbvio. Então, a angústia, o arrependimento, é você sentir realmente no seu coração que você ofendeu a Deus. Sentir esse sentimento de ofensa. Saber que Deus, como um ser real, que existe, que está aqui, e que te vê, e que te ouve, e que te ama, está sendo ofendido. E então essa é a angústia verdadeira que Jonas sentiu. É aquilo que Jonas está... É o ponto inicial, por isso que Jonas começa seu poema assim,
dizendo que está angustiado, porque o ponto de partida de qualquer arrependimento não é eu desobedeci e agora eu vou sofrer a consequência, é estou triste, estou angustiado. Então ele começa com essa angústia. Ele declara que Deus ouve os angustiados. Olha que interessante. Deus ouve. Ou seja, Jonas, como esse homem que é um profeta muito conhecedor de Deus, conhece Deus, ele sabe que quando você está angustiado e ora, por mais que você não ouve o Papai do Céu respondendo, quanto mais que você não ouve, parece um silêncio, Deus, biblicamente dizendo, é como se Deus estivesse dizendo, todas as vezes que você confessar seu pecado arrependido, eu vou ouvir. Eu juro por mim mesmo que vou ouvir. Pode falar, hein? É isso que nós aprendemos e oramos na oração Pai Nosso. Eu tenho estudado a oração Pai Nosso, no Francisco Maior, e um prefácio, que é Pai Nosso que está no céu, quando nós oramos Pai Nosso que está no céu, a pessoa Francisco nos ensina que nós estamos falando, primeiro, que somos filhos, é uma doutrina da eleição, Adoção. Somos filhos. Deus é o nosso Pai, por meio de Jesus Cristo. E que, como Pai, Ele nos atende. Nos ouve. Quando nós falamos Pai Nosso, nós temos que falar com certeza de que Ele é um Pai que nos ama e que Ele atenderá o nosso pedido. E aí a gente continua a oração. E quando a gente fala, perdoa as nossas dívidas, você tem que falar isso com a certeza do perdão pelo nosso Pai que está no céu. Então é essa oração, é a certeza. Essa certeza. Irmãos, há um ponto aqui, entre parênteses. Se você ora e você não acredita que Deus te ouviu, por exemplo, você orou angustiado, de fato você estava triste, e de fato você se arrependeu e orou, e depois você vira, será que Deus me ouviu? Nunca fale isso. É uma lição que eu vou dar aos irmãos aqui agora. Nunca diga assim, será que Deus me ouviu? Será que Ele está atento? Será que Ele abriu os ouvidos ao meu clamor? Nunca diga isso. Pelo menos nunca diga isso de uma maneira que você duvide de fato que Deus está te ouvindo. Porque você estaria chamando Deus, mesmo sem perceber, de mentiroso. Deus pode mentir? Não. Deus sempre fala a verdade. E se Ele disse na sua palavra, e como Wesley disse, se na oração, e aqui como Jonas mesmo disse, que Ele ouve as orações dos filhos, e você diz, ele não, será que Ele está me ouvindo? Você está dizendo que isso aqui não é verdade. E que Deus disse não é verdade. Então, nesse parêntese, tenha certeza que Deus te ouviu. Você pode duvidar de que Ele vai fazer aquilo que você acha que Ele deve fazer. Muito bem, assim é uma boa maneira de proceder. Mas nunca duvide que Ele te ouviu. E se você pediu perdão pelos seus pecados, arrependido, nunca duvide que Ele não te perdoou. Você pode, na verdade, duvidar de que os efeitos do perdão vão surtir imediatamente. Certo? Aqueles efeitos que são a alegria, deleite no perdão, eles podem não surtir imediatamente, porque talvez você esteja muito arrependido, muito triste por algo que aconteceu, pelo seu próprio pecado, então essa tristeza pode estar ainda sobre você. Mas nunca duvide que Ele te perdoa. É chamá-lo de mentiroso. E nós não queremos isso. Então, a primeira aplicação ou coisa a se fazer quando você entra em rebeldia contra si mesmo, contra o seu próprio pecado, seu próprio estado diante de Deus, é se arrepender. É perceber que Deus foi ofendido, apesar de você não conseguir contemplar o rosto dele lá do outro lado da oração, como numa chamada de vídeo, mas saiba que o rosto dele está em lágrimas, entre aspas, né? Está triste, porque você o ofendeu. Então se arrependa, declarando que Deus ouve os angustiados, e porque o versículo 3 diz que Deus, e isso é poderoso, olha, Deus ouve os angustiados. Por quê? Versículo 3. Porque é Ele quem lança angústia sobre seus corações. Olha que maravilha. Nós
como somos rebeldes, não podemos nos arrepender. Nós não podemos sentir arrependimento, porque nós quem produzimos o pecado, não é? Então nós quem fizemos o mal. Então nós precisamos que Deus faça a gente se arrepender. Olha que bom Pai que temos. Olha que Deus maravilhoso que possuímos. Diferente de qualquer outra qualquer outro Deus aí que as pessoas inventam. Nosso Deus, ele não só quer que nos arrependamos, mas ele nos conduz ao arrependimento. Ele brota o arrependimento em nossos corações, porque ele nos lança nessa angústia, nesse sentimento de tristeza e sem saída. Ele nos lança no desespero. Para quê? Para que nós possamos nos arrepender. E então, outra questão, outra coisa que ele declara na sua oração, versículo 4 e 5. A ausência da face de Deus é a angústia e a morte. Você vê que a angústia, ou seja, o que é o arrependimento verdadeiro? O arrependimento verdadeiro, como eu disse, é perceber que Deus está triste. Mas Jonas, de maneira maravilhosa, nos dá mais um ensinamento. Ele diz que a angústia verdadeira é a ausência da face de Deus. É uma angústia que nós chamaríamos de angústia final, o último estágio da angústia, e é a própria morte. Então, versículo 4 e 5, ele está dizendo que ele se sente tão angustiado que ele sente que ele morreu. Por quê? Porque Deus se ausentou, tirou a sua face. Deus tirou o seu espírito. Davi ora assim, né? Não retire de mim o seu espírito. Pelo contrário, restaura, Senhor, a alegria da tua salvação. Então, nessa grande oração de Jonas, ele diz que a angústia, em última análise, é você perceber que você foi contra Deus, na sua rebeldia, e que agora a face de Deus se virou contra você. Ou seja, você está um pouco mais distante, você está se distanciando de Deus. Nós, na teologia reformada, sabemos que a salvação, ela opera uma coisa maravilhosa em nós, que depois da adoção, ela vai nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Cada vez, o objetivo de Deus, ao nós lermos, orarmos, virmos à igreja, cantarmos, é estarmos mais parecidos com Jesus Cristo. E o pecado? O pecado, ele é a distância como é que eu posso colocar? Do parecer com Jesus Cristo. A distância de ser mais parecido com Cristo. O pecado é isso. Nós, à medida que pecamos, nós vamos nos conformando à imagem do pecado, mais parecidos, como as meninas disseram, com o próprio Satanás, com o diabo. Porque o diabo, ele é, em última análise, a distância extrema de Deus. Distância extrema de Deus. Então, nós, ao invés de parecermos mais com Jesus Cristo, vamos nos parecendo mais com o diabo por causa do pecado. Ele vai cauterizando os nossos corações, nós não vamos mais nos arrependendo, nós não vamos mais sentindo a presença de Deus, de fato, a presença dele que é explicitamente dita na sua palavra. Nós vamos duvidando. Todas essas coisas são características do distanciamento para com Deus. E aí, nós vamos ficando distantes da face de Deus. Que é a angústia final e a morte. E então, o versículo 6 e 7 é mais um ponto para nós podermos vencer a nós mesmos e rebelar contra si mesmos, que é saber que o caráter de Deus liberta
o homem da morte. Melhor, é do caráter de Deus, ou seja, é da vontade de Deus, é do seu ser libertar o homem da morte. Então nós confiamos que o caráter de Deus, parte dele, é conduzir você ao arrependimento e à rebeldia contra si mesmo, contra o pecado, contra o mal. Então, nesse aspecto, versículos 6 e 7, Jonas vai dizer que ele conhece Deus e ele sabe que Deus faz a pessoa reviver. Deus, ele gosta, ele tem prazer nisso. E no último, é inútil confiar em qualquer coisa que não seja Deus, pois no último versículo, né, que é o penúltimo versículo, versículo 9, mas com voz de agradecimento te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Então, é inútil confiar em qualquer coisa que não seja Deus, pois dele vem a salvação. Ou seja, ele salva quem ele quer. A salvação é uma posse de Deus. Ela está nas mãos de Deus. Então é inútil confiar em qualquer outra coisa que não seja Deus para te salvar. Então Jonas termina a sua rebeldia completamente declarando completamente que ele só poderá ser salvo daquele lugar, da barriga do peixe, se ele de fato, se Deus de fato salvar, se Deus produzir a salvação. Então, ao Senhor pertence a salvação. Irmãos, vamos colocar um outro ponto aqui para nós, até para nós encerrarmos a aula de hoje. A salvação é o quê? O que é a salvação? Vamos lá. O que é a salvação? Larissa, o que é a salvação? Pode responder com as suas palavras. Oi? Pode falar. Deus está salvando a gente. O que é a salvação em si? Nós vivemos num mundo onde as pessoas dizem que a salvação opera de várias formas. Então, várias religiões vão dizer como opera a salvação. Alguém quer responder? O que é a salvação, meninas? É o quê? O sangue de Cristo é a salvação. Isso. Vamos lá, vamos propor o que é a salvação em si. Então, como eu disse, nesse mundo, várias religiões, o sacrifício de Deus, então todas essas coisas, elas estão englobando dentro, são pontos da salvação. São coisas que estão dentro desse grande tema que é a salvação. A salvação, ela não é o céu, morar no céu. Não é, em última análise, morrer e ir para o céu. Não é também simplesmente você levantar a mão e aceitar Jesus. Aceitei Jesus, agora estou salvo. A salvação, ela é uma coisa completa. Ela é uma atitude, uma ação completa. E muitas religiões dão a entender que a salvação parece ser algo que é isso. É ir para o céu, aquele momento que depois que você se arrependeu dos seus pecados, confessou os seus pecados, Deus te ouviu, derramou o sangue de Jesus, aí você está salvo. Então a salvação é aquilo, aquele momento depois de todas essas coisas acontecerem, você está salvo agora, você está livre, Deus te perdoou. Aí se você peca, você perde a salvação. Por que você perde a salvação? Porque você pecou. Oi, pode falar? Então, porque você pecou. E como você pecou, agora você perdeu ela. Por quê? Porque na ideia deles, a salvação ela é um ponto específico no mundo, no tempo, um ponto específico, uma coisa específica, que é o céu, o paraíso,
A morte a morte com Deus, essa é a salvação, é morrer e ser salvo. E dentro desse aspecto, então as pessoas podem acreditar que se você pecar, você perde a salvação. Porque como ela é uma coisa, William, específica, que é ir para o céu, e está condicionado de fato a você pecar ou não. Então você pode perdê-la. Só que não é isso que a Bíblia ensina sobre salvação. Jesus e a palavra de Deus não vai ensinar que a salvação é ir para o céu. A salvação, ela não é uma virada de chave quando você morre. Aí por isso que as pessoas pregam muito para pessoas que estão à beira de morrer, porque elas acreditam que se a pessoa fizer uma oração, ela vai ser salva. Ela vai ir para o céu, porque é isso que elas acreditam. Como elas acreditam que a salvação é ir para o céu, elas acreditam que é só você pregar e orar com uma pessoa que está morrendo e que ela pode ser salva, porque salvação é para o céu. Só que não é isso. A salvação é tudo aquilo que engloba uma pessoa sair das trevas, que é do pecado, ou de si mesmo, da sua maldade, para dentro de Cristo, para o Cristo, para estar em Cristo. Então Jesus vai dizer que o paraíso, ele vai dizer na sua oração para Deus, o paraíso é isso, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. E então nós vamos ter também vários outros textos dizendo que estar em Deus é a salvação. Em Romanos capítulo 8, nós vamos estudar, nós vamos pregar sobre ele, né? Vai dizer que a salvação, ela funciona antes da fundação do mundo, porque nós fomos salvos em Cristo antes da fundação do mundo. Ela é uma coisa que acontece e engloba a eternidade da pessoa, a vida eterna da pessoa. Ou seja, desde que a pessoa nasceu até a sua morte e depois da morte, a salvação está englobada em todo esse aspecto. Há um ponto específico no qual Deus a transforma, a chama e pratica nela os atos de justificação. Mas a justificação em si não é a salvação. A salvação é tudo aquilo que está envolvido no ato de Deus salvar. Seja esse ato a angústia que Jonas passou no ventre do peixe, seja esse ato, até os irmãos, eu não pude estar presente na aula essa semana, mas eu ouvi os irmãos falando que parte da salvação, não foi isso bem que os irmãos disseram, mas está englobado. Parte da salvação é até Deus permitir certos pecados. Está dentro, englobando a salvação, porque ela não é um ato no tempo, depois que você morre. Ela é todo um processo, desde o início da vida da pessoa até a sua morte. Por isso que Paulo vai dizer assim, e também em Romanos 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. A salvação, ela engloba todas as coisas. Ou seja, quando nosso querido Jonas diz que ao Senhor pertence a salvação, ele está dizendo que a salvação, todo esse ato, pertence a Deus. Quer seja você nascer, quer seja você pecar, quer seja você se arrepender, quer seja você ser resgatado, quer seja qualquer coisa que aconteça na sua vida, é um ato de salvação, William, de Deus. Porque a Ele pertence a salvação, que é todo esse processo desde o início da vida e foi feito antes da fundação do mundo. Então, quando diz que ao Senhor pertence a salvação, isso é uma coisa chamada monergismo, que basicamente é Deus efetuando a salvação na pessoa desde a fundação do mundo. Tá bom? Alguma pergunta, alguma consideração para nós encerrarmos? Então, hoje nós terminamos Jonas, só a oração de Jonas, aprendendo a como se rebelar contra si mesmo, que é a verdadeira rebeldia, a rebeldia boa, e essa rebeldia funciona a partir do momento em que você se arrepende,
se angustia e confessa que, como Jonas disse, que a angústia é a morte, porque nós ofendemos a Deus e agora nós queremos estar na presença dele felizes e sem essas marcas do pecado, plenos, porque a ele pertence toda essa salvação, que é esse processo maravilhoso da vida do crente. Vamos orar? Nós encerramos então. Deus, obrigado, Senhor, por esse momento, por essa aula. Abençoe, Senhor, a tua palavra, o livro de Jonas, especificamente capítulo 2, ensinados aos nossos corações, e que o Senhor possa produzir em nós, Senhor, uma verdadeira rebeldia. Nós sabemos que essa rebeldia santa é uma rebeldia contra o pecado, contra as artimanhas de Satanás e as nossas próprias artimanhas. E essa rebeldia, na verdade, ela é porque nós somos servos do Senhor e filhos do Senhor, e então qualquer coisa que é contra o Senhor, nós já estamos em uma guerra contra essas coisas. Faz isso em nós, não é simples como nós, apesar de nós estudarmos, nós sabemos que há muita complexidade, há muitas lágrimas, há muitos calos e cortes e cicatrizes que envolvem todas essas coisas. Mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor pode operar essas coisas de maneira maravilhosa. É só o Senhor quem pode, porque ao Senhor pertence a salvação. Em nome de Jesus. Amém.